É, eu tenho dito isso, né? Sabia que não é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Eu vou repetir isso. Sabia que não é o pecado que leva as pessoas para o inferno? E sim a ignorância. A ignorância, a falta de entendimento. A falta de entendimento. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas de tal maneira. Que maneira é essa? Que tal maneira é essa? Ao ponto de dar seu único filho, para que todo aquele que nele não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque não creem em Jesus. Estão distantes da cruz. Não conhecem a Jesus. Não conhecem a Jesus. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A falta de entendimento. Nós compramos esse equipamento de som, né? Compramos esse equipamento de som, tem uma mesa ali maravilhosa, né? Toda digital e aquela coisa. Só que é o seguinte, nós não sabemos mexer. Nós não sabemos mexer. Estamos com um equipamento maravilhoso, né, para proporcionar às pessoas um ambiente agradável, um som agradável, mas nós não sabemos mexer. Principalmente hoje, depois que os irmãos vieram e começaram a nos ensinar quantas coisas. Acho que nós não estávamos usando nem 10% do que o equipamento oferece. O que é isso? Ignorância. Falta de conhecimento. Falta de entendimento. Falta de entendimento. Aonde tem que vir alguém e nos ensinar? Aonde que tem que vir alguém e nos orientar? Olha, aperta esse botão. Nossa, como melhorou. Mas só esse botão. Não, só esse botãozinho aqui, olha, melhorou assim 100%. 100%. Ainda mais quando os backs vocais ficaram sabendo de que eles vão poder controlar o som deles aqui, via o celular. Então cada um, né, vai poder controlar o seu som aqui. O que fica? Um está muito baixo, um está muito alto, ou fica fazendo sinal lá para a mesa, sabe? Eu estou usando esse exemplo com relação à vida espiritual. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós muitas vezes não usufruímos da vida em Cristo, nem 10%, nem 10%. Estamos felizes, estamos contentes. Mas, gente, tem mais 90% ainda. Tem muita coisa ainda para que eu e você possamos colocar em prática na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, acessando o mundo espiritual, para que as pessoas conquistem, avancem, cresçam no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Nós temos buscado a revelação da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que nós pregamos aqui é muito pouco ainda. Você precisa se expor à palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Muitas vezes se alimentando só no domingo à noite, uma vez por semana. Nós temos um culto por semana, uma celebração por semana. Só isso é muito pouco diante daquilo que Deus quer revelar e falar ao seu coração. Então eu usei esse exemplo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Mas a falta de entendimento, a falta de compreensão com relação ao plano, ao projeto de Deus para as nossas vidas, e daquilo que Ele é, e daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós ouvimos tanta condenação, que nós nos sentimos incapazes. Não, eu sou insignificante. Eu sou um zero à esquerda. Meu Deus, não! Você é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Você não vai realizar através das tuas obras, da tua habilidade, da tua capacidade. É através daquilo que Jesus Cristo fez. É por intermédio de Jesus que nós somos mais do que vencedores.
E Ele nos deixou uma promessa ainda: as mesmas obras que eu realizei, vocês vão realizar. E obras, você percebe? Que é só 10% que a gente, ou menos ainda, que a gente tem usufruído. Quando você se depara com as obras de Jesus no Novo Testamento, meu Deus! Não, mas isso só foi para a fundamentação da igreja. Ignorância, falta de fé. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda a autoridade que está em Jesus foi delegada aos discípulos e foi dada a nós através de Jesus. E é isso que nós queremos exercitar hoje. Um ambiente de fé, um ambiente de confiança, aonde a manifestação da presença de Deus estará se manifestando na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Atos capítulo 8, versículo 8. Atos 8, 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos repetir? Assim houve grande alegria naquela cidade. Em que momento uma cidade inteira se alegra? Em que momento a cidade ela pode ter uma alegria, uma grande alegria? Nessa semana comemora-se a cidade de Maringá. Quantos anos? Quantos anos? 69. 69 anos. Existe um ambiente de festa, de alegria na cidade. Existe a Expo Ingá, aonde nessa época do ano as pessoas vão ali e muitos maringaenses e até mesmo ao redor se alegram. As crianças se alegram, os adultos se alegram. Tem atividades para toda a faixa etária. Para toda a faixa etária. Principalmente na segunda-feira, que é feriado, em função do aniversário da cidade. E a entrada lá parece que é 1 quilo de alimento. Aquilo lá vai bombar, aquilo lá vai ferver. Eu já fui num feriado desse, é a maior roubada. Você não consegue andar. Não consegue andar. Filas quilométricas. Foi bem no começo, quando nós chegamos em Maringá. E a gente escolheu outros dias, mas é gostoso. E você vê a alegria da cidade, as empresas envolvidas, o comércio, os bancos e várias atividades, a propaganda e tudo mais. A alegria de uma cidade, a festa. Em que momento a cidade se alegra? Diante de um bom governante, diante de um bom governo, a cidade se alegra. Agora, quando não existe um bom governo, quando existe um mau governo, a cidade se entristece, em função de tantas coisas ruins e coisas que acontecem. Provérbios capítulo 11, versículo 11, Provérbios 11, 11, diz o seguinte: pela bênção dos, a cidade é exaltada. Pela bênção dos, existe algum justo aqui no nosso meio ou não? Eu vou repetir. Existe algum justo aqui no meio ou não? Nós somos justificados através de Jesus. Por nós mesmos nós não somos capazes. Nós somos justificados, considerados justos através da obra de Jesus. E meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Através da sua vida, essa cidade pode ter uma grande alegria. Através da sua vida, essa cidade pode ser exaltada, pode ser engrandecida. Através de um justo, através de uma pessoa justa, que verdadeiramente tema ao Senhor, que verdadeiramente adore ao Senhor, que verdadeiramente seja um canal de influência no seu meio, a começar na sua casa, a começar na igreja, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, ao ponto das pessoas olharem, olha, aquele lá é diferente. O procedimento dele é diferente, as atitudes dele é diferente. E o texto está dizendo, pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios, ela é destruída.
Olha o nosso governo, o Brasil, o momento que está atravessando. E pessoas que deveriam ser justas, pessoas que conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que deveriam estar representando não uma cidade, não um estado, não um partido político, mas são representantes legais de Cristo, e aonde não tem tido muita influência, muito governo. Se dizem cristãos, mas não é esse o ponto. O ponto é eu e você. Eu e você. Nós precisamos fazer diferença. Quando o texto está dizendo, assim houve grande alegria naquela cidade, quais foram os motivos? Quais foram os motivos para que essa grande alegria fosse tão visível, tão verdadeira, tão real naquela cidade? Eu quero destacar esses motivos. O texto fala de uma cidade onde haviam justos, pessoas, homens e mulheres tementes a Deus. E encontramos os motivos da grande alegria daquela cidade. Em função da atitude, em função da presença, em função da manifestação de Deus através de pessoas. Eu tenho repetido isso, a única maneira de Deus se manifestar na terra é através de gente, é através de pessoas, é através da igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós estamos em muito mais do que 2 ou 3. Ele está aqui? Ele está aqui? Glória a Deus, por sua presença, em função da sua vida. O fato de você decidir se reunir, exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vem e se revela. Ele vem e recebe o seu louvor, a sua adoração. Recebe a sua oração. Ele ouve as suas súplicas. Ele ouve as suas necessidades e se manifesta. E além disso, além de atender os teus pedidos e as tuas preces, as tuas orações, Ele se revela através de você para beneficiar outras pessoas. Para que eu e você sejamos canais, instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, através das nossas vidas, porque nós somos justificados através de Cristo Jesus, justos através de Cristo Jesus. E o texto, o primeiro motivo daquela grande alegria daquela cidade, o primeiro motivo está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Atos 8, a partir do versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Primeiro motivo, os dispersos eram os justos. O Espírito Santo de Deus já tinha sido derramado e eles foram dispersos em função de uma grande perseguição contra aquelas pessoas, porque elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus e estavam compartilhando essas verdades com outras pessoas. E sinais, prodígios e maravilhas estavam acontecendo. Mas o que o texto destaca é o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus. Quantos pregadores da palavra de Deus nós temos aqui? O que é pregar a palavra de Deus? É comunicar a palavra de Deus. É falar a palavra de Deus, tanto para um público grande, quanto para um público pequeno. Se eu comunico, se eu falo da palavra de Deus para uma pessoa, eu estou pregando a palavra de Deus. Se eu tenho um público de 15 pessoas, a motivação tem que ser a mesma se eu tiver um público de 5 mil, 10 mil pessoas. É a mesma motivação, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós precisamos pregar, comunicar a palavra de Deus. Agora o texto nos dá um segredo, o que muitas vezes nós não executamos. Por isso que muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa cidade, não há grande alegria. O texto diz o seguinte, no versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles homens e mulheres justos, por onde quer que eles pisavam, por onde quer que eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Eles eram testemunhas vivas da palavra de Deus. Eu vou no açougue, e lá eles pregavam a palavra de Deus. Eu vou abastecer o meu carro, num posto de gasolina, e lá eles pregavam a palavra de Deus.
Eu vou na Expoingá com meu filho, e lá eles pregavam a palavra de Deus. Eu vou levantar cedo e vou trabalhar, e lá eles pregavam a palavra de Deus. Por onde quer que eles fossem, por onde quer que eles fossem, por onde quer que eles fossem, eles pregavam a palavra de Deus. Você pode imaginar nós saímos daqui com essa convicção, com essa certeza na segunda-feira. Nós vamos estar todos no mesmo lugar na segunda-feira como estamos aqui ou não? Sim ou não? Cada um vai estar espalhado num canto da cidade, ou numa outra cidade. E se nós tivermos essa consciência, aonde quer que eu for, Senhor, me dê oportunidades para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, 15 a 19. Porque quando você faz isso, você acessa a manifestação da presença de Deus. Sabia disso? Quando você prega a palavra de Deus, você acessa a manifestação do poder de Deus. E o texto diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregai a palavra de Deus a todas as pessoas. Isso é um pedido? Isso é uma ordem de quem? Então isso é só para o pastor? Não, todos. Todos que creem, todos que acreditam. Ide por todo mundo e preguem a palavra de Deus, o evangelho, a todas as pessoas. Algumas pessoas nós nos sentimos constrangidos. Nós nos sentimos constrangidos. Não, mas será? Essa pessoa não vai aceitar. E você começa, vá a todos. Você é um canal, um instrumento de Deus. O texto continua: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem, aqueles que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Olha o texto seguinte. Não, é só esse mesmo. Tem um outro texto que diz o seguinte: e depois o Senhor confirmava, através da palavra pregada, confirmava aquilo que eles pregavam, aquilo que eles falavam. O Senhor confirmava com sinais, com prodígios e maravilhas. Mas os sinais acompanharão aqueles que crerem, aqueles que acreditam. Alegria em Maringá. Você quer dar um presente de aniversário para Maringá? Seja justo e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus em todo o tempo. Se nós saímos daqui hoje com essa consciência, nós vamos ter muitas oportunidades. Então esse era um primeiro motivo de pregar a palavra de Deus. Segundo motivo, anunciava a Cristo. O texto continua, versículo 5 de Atos capítulo 8. Atos 8, 5. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. O Cristo representa ungido, o Cristo representa Messias, o Cristo Filho de Deus, o Cristo Salvador, o Cristo que ressuscitou. Quando Jesus Cristo veio e se manifestou às pessoas, Ele precisava levar as pessoas a crerem que Ele era o ungido de Deus, que Ele era o Filho de Deus. E desta forma, as pessoas crendo em Jesus, elas tinham a salvação. Elas tinham a eternidade, elas tinham a manifestação da presença de Deus sobre as suas vidas. O texto de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, Jesus veio, se manifestou às pessoas, mas as pessoas precisavam crer que Ele era o Filho de Deus. E Jesus
num ambiente bem íntimo, bem próximo dos discípulos, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas falam ao meu respeito? Olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta, Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é o profetas. E o texto continua: e vocês, meus discípulos? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o ungido, tu és o ungido, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado de Deus, é salvo. Sai do reino das trevas e vem para o reino de Deus. E há uma transformação, há uma conversão, há uma mudança de mente, há uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tu és o Cristo. Havia grande alegria. O primeiro motivo, porque aqueles homens justos pregavam a palavra de Deus. Havia grande alegria naquela cidade, porque eles pregavam e anunciavam a Cristo. E o terceiro motivo, vamos continuar no versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha só o texto, quero repetir isso. Quando a multidão ouviu e viu. Sabe o terceiro motivo? As pessoas precisam ouvir e ver a manifestação de Deus através das nossas vidas. As pessoas precisam ouvir e ver Jesus através da sua vida. Jesus através da sua vida. Porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. As pessoas ouviam a palavra de Deus, ouviam sobre o Cristo o Salvador, e elas também viam os sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Você precisa ver para crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Você é bem-aventurado, mas existem muitas pessoas aí fora que precisam ver para crer. Por quê? Estão enganadas, estão distantes da cruz. E além de ouvirem falar de Jesus, elas precisam ver a manifestação da presença de Deus através de quem? Através de você. Através daquilo que Deus tem depositado sobre a sua vida. Motivos que ouviam e viam. Então, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ficaram atentos em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude. E o texto continua, olha o versículo 7 do capítulo 8 de Atos. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Você quer isso para a sua cidade? Você quer essa verdade para a sua cidade? Vamos começar a praticar hoje? Aqui, agora. Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade. É aquilo que Jesus já fez através da sua obra na cruz do Calvário. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Atos 8, 9. Olha que interessante, a continuidade desse texto. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Então, numa cidade existe tanto justos quanto ímpios. Tanto pessoas do bem como do mal. Impressionando todo o povo de Samaria, enganando todo o povo de Samaria com as suas artes mágicas, com as suas magias. E as pessoas criam, acreditavam naquele feiticeiro. Ele se dizia muito importante.
Ele se considerava naquela cidade uma pessoa muito importante, de muita influência. As famílias, os empresários vinham consultá-lo. Ele tinha um lugar onde ele atendia. E ali ele enganava as pessoas. Ali ele enfeitiçava as pessoas. Ali ele trazia mal para as pessoas. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção. Todas as pessoas daquelas cidades, não importa a classe social, tanto os pobres quanto os ricos, davam atenção para quem? Para aquele feiticeiro. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Olha só, ao ponto daquelas pessoas crerem naquelas mentiras. Esse homem é o grande poder. É um poder divino que se revelou, que se manifestou no nosso meio, e ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz coisas que nós nunca vimos. Eles o seguiam, pois eles o havia iludido, enganado com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando o homem justo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. Todas aquelas pessoas que eram iludidas por aquele feiticeiro, quando ouviram falar através de um homem justo que entrou naquela cidade e trouxe a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eles conheceram a verdade que era Jesus Cristo, aqueles homens creram, acreditaram em Filipe, no seu ministério Filipe, ou Máximo, não. Creram e acreditaram em Jesus. Em Jesus, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele não trouxe a honra, não trouxe a glória para si. O nome do Senhor Jesus Cristo foi exaltado. O nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Tanto homem quanto mulheres. Versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Aquele que se dizia importante naquela cidade, aquele onde os ricos e os pobres consultavam ele, reverenciavam ele, respeitavam ele, já não tinha tanto mais importância, porque aquela cidade conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conheceu Jesus Cristo. Jesus Cristo. E saíram da ignorância, saíram da ilusão, saíram daquela situação e seguiram a Jesus. A Jesus. E aquele homem não se conteve, ele não se agradou, não se conformou apenas com as palavras que Filipe dizia. Eu quero ver o que acontece, eu quero caminhar ao lado do homem de Deus. Eu quero caminhar ao lado do homem de Deus. Eu quero ver como que esse homem de Deus se comporta. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E a vida de Filipe na segunda era diferente da de domingo? Na terça era diferente da de domingo? Não. Era uma coisa só. Era uma coisa só. Era uma coisa só. Pregando e manifestando o reino de Deus. E muitos milagres e muitos sinais foram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Eles já tinham recebido a palavra de Deus, já tinham recebido a Cristo, o ungido de Deus, reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já tinham sido batizados, mas eles desconheciam ainda a manifestação do Espírito Santo de Deus, que tinha sido derramado em Pentecostes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas, aonde? Maringá, Paraná, Brasil, no mundo. Uma capacitação sobrenatural, através dos dons espirituais, para que você testifique, para que você pregue, para que você ensine, com a manifestação do poder de Deus. E os discípulos ficaram sabendo e foram até Samaria, para orarem, para imporem as mãos sobre eles.
Versículo 18: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Gente, o que ele conhecia, esse feiticeiro conhecia? Não conhecia outra coisa, a não ser a mágica, a ilusão, a mentira. E de repente ele começou a caminhar com Filipe, os apóstolos vieram, e quando as pessoas foram curadas, foram batizadas, os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que é ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Lá em Atos, mostra, ao ponto das pessoas pensarem: puxa, esses daí estão embriagados, estão bêbados. Não era algo comum, não era algo natural. O Espírito Santo de Deus, com alegria, com manifestações no físico, na alma, no espírito, e aqueles homens foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, cheios da alegria. Você percebe por que aquela cidade era considerada alegre? Você percebe por que aquela cidade era considerada com grande alegria? As pessoas recebiam a palavra de Deus, as pessoas receberam o Cristo, aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. As pessoas eram batizadas, e as pessoas eram batizadas na água e no Espírito Santo de Deus. E elas voltavam para casa como? Oh, Senhor, mas o culto hoje foi tão pesado, tão difícil a vida cristã, é tão difícil, olha, o fardo é pesado demais, é muito difícil ser cristão. Dessa forma que eles voltaram para casa, voltaram jubilosos, alegres, felizes, cheios da presença do Espírito Santo de Deus e cheios de alegria, ao ponto daquele homem se interessou: puxa vida, quanto que você me paga por esse poder? Como é que vocês fazem isso? Não, deve ter alguma dinâmica para fazer isso. Deve ter alguma. Eu sempre aprendi a fazer tantos outros milagres e poderes e tudo mais, enganar as pessoas. Ei, quanto que você me dá para que você me ensine como é que faça isso? E qual foi a reação dos apóstolos? Ei, você não tem parte nesse ministério. Com esse coração, com essa motivação, vocês querem usar o meu nome, vocês querem usar a manifestação do meu Espírito, vocês querem usar o nome do meu filho para obter recursos financeiros, para se enriquecer, para ter benefício próprio. Você quer comprar o reino? Você quer comprar a manifestação do Espírito Santo? Essas pessoas não têm parte nesse ministério. A motivação errada. Gente, isso só aconteceu lá, não acontece hoje no nosso meio. Não acontece hoje. Pessoas que pregam, pessoas que estão à frente com a motivação: gente, eu quero ser pastor. Eu nunca vi a profissão, o cargo pastor tão disputado. Tão disputado. As pessoas quando chegam para mim: você é pastor? Sou pastor. Puxa, tem boas notícias de quem é pastor. E tudo relacionado ao quê? O que as pessoas relacionam à função de pastor? Relacionam com dinheiro, comércio, enriquecimento, benefício próprio, benefício pessoal. Essas pessoas, com essa motivação, a Bíblia declara: essas pessoas não fazem parte, não tem parte. E quem domina o coração dessas pessoas, o que o texto diz? É o diabo. Vamos ler? Está aqui. Vamos lá. Versículo 18: vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos no apóstolo, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto. A motivação do coração. A motivação do coração dos pastores que estão à frente de uma igreja, que estão à frente de um ministério. A motivação. Se o teu coração não é reto em Deus, não é reto de acordo com a palavra de Deus, você não faz parte desse ministério. Que ministério que é? O ministério do reino de Deus. Mas pastor, mas eles continuam pregando, eles continuam enganando as pessoas. E se possível for, até mesmo os escolhidos. E se possível for, até mesmo os escolhidos. Enganando e se deixando enganar pelo seu coração, sabe, que não é reto diante do Senhor. E o texto continua, versículo 22, arrependa-se, arrependa-se. O que é arrependimento? É mudança de direção, é mudança de mente. Mas existem tantos sofismas e fortalezas na nossa mente que nós não temos esse entendimento e não podemos partir para o arrependimento. O que são sofismas? São mentiras que de tanto ditas parecem ser verdades. Mas eu sempre aprendi isso, que isso é verdade, mas isso é mentira. Confronte isso com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Você percebe? Porque as pessoas são enganadas, porque desconhecem a verdade, desconhecem a palavra. E se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Ah não, agora vamos fazer isso. Ah, não deu certo. Não, agora vamos fazer aquilo. Não, agora vamos fazer aquilo outro. E as pessoas se deixam ser levadas pelo engano, pela mentira. Irmãos, estamos numa noite de libertação. E muitas vezes nós pensamos, puxa vida, libertação precisa lá o ímpio, o incrédulo. Não, nós cristãos estamos com muitos sofismas e muitas fortalezas. Nós fomos enganados durante muitos anos por homens que se diziam homens de Deus. Que se diziam homens de Deus. E que se deixávamos, e nós nos deixávamos levar por todo o vento de doutrina. Mas quando nós nos deparamos com a verdade nos liberta. Liberta. E o texto é muito claro, arrependa-se. Arrependimento é mudança de direção, é mudança de estado. Eu estou nessa condição, eu não vou mais permanecer nessa condição. O que eu tenho que fazer? Me levantar e sair desse lugar, sair dessa condição. E alcançar a verdade. E alcançar a verdade. Estou nesse caminho, eu vou me converter, conversão, mudei de direção. Não permaneço mais naquele caminho, mudei de direção, mudei de mente. Através da revelação, através do ensino, através da palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem a manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus. Nós muitas vezes temos exaltado e engrandecido a homens, como aquele feiticeiro era. Aquelas pessoas consideraram ele importante, ao ponto de dizerem, esse é o grande Deus, esse é o grande poder. Esse é o grande poder. Eles se gabavam naquela cidade que lá existia um feiticeiro com grande poder, maior poder de todas as demais cidades. Até que chega naquela cidade um homem justo, justificado por Cristo Jesus, e começa a mudar a história daquela cidade. Irmãos, nós estamos aqui para mudarmos a história dessa cidade. Junto com os demais ministérios, nós não temos a visão, nós não somos a igreja, senão nós vamos cair no mesmo erro. Não é isso. Mas junto com os demais ministérios, junto com a ordem dos pastores dessa cidade, junto com as demais denominações dessa cidade, sabe, nós estamos estabelecendo o governo e a influência de Deus. A influência de Deus. Nós, principalmente essa igreja aqui, estamos influenciando na área da saúde dessa cidade. Ah, você não sabe o que nós temos realizado na área da saúde dessa cidade. Diariamente. Tocando as pessoas, diariamente com visitações, diariamente com cultos, diariamente com louvor, diariamente com celebração, estabelecendo o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Estamos há 6 anos fazendo a mesma coisa.
Há 6 anos, a perseverança, há 6 anos. E hoje os resultados pertencem a Deus. Porque na realidade, quando nós realizamos alguma coisa, nós queremos ver o resultado. E isso traz frustração para você. Sabe por quê? Porque os resultados não pertencem a você. Você só precisa crer. Você precisa crer e fazer. Quem realiza é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se não tem quem fale, se não tem quem pregue, como que os sinais vão acontecer? Os sinais vão acompanharem aqueles que crerem. E aqueles que professarem a palavra de Deus, aqueles que pregarem a palavra de Deus. Vou terminar. Você está recebendo essa palavra? No Espírito, que eu quero orar por você ainda. Parei no versículo 20, versículo 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento no seu coração. Talvez você receba perdão. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, existem crentes presos pelo pecado. Presos pelo pecado. Eu vou repetir isso. Existem crentes presos pelo pecado. Mas que crente é esse? É um meio crente. Não é crente nenhum. Porque não existe. Existe meio crente ou não? Existe. Como que a Bíblia diz então? Ou você é crente, ou você é frio. Não é. Ou você é quente, ou você é quente, ou você é frio. Existe crente frio? Não. Porque o texto diz: ou você é quente, ou você crê, é salvo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou você verdadeiramente tem uma conversão: eu não permaneço mais nessa condição, eu não sou mais pecador, eu não permaneço mais pecando, porque Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ele me considera justificado, limpo de todo o pecado. Se porventura, através de uma tentação, eu vier a pecar, eu tenho um mediador, eu tenho um advogado, que me purifica, que me limpa. Mas a vida cristã não é de permanecer pecando. Não permanece no pecado. É por eventual situação, é uma situação, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou exercendo a palavra de Deus, e de repente eu sou tentado de acordo com a minha própria cobiça. E quem é que tenta? É o diabo. De acordo com a minha própria cobiça. E tenta me derrubar para que eu caia no pecado. Mas antes da tentação, antes de eu cair em pecado, existe uma válvula de escape. A Bíblia diz que Deus não permite nenhuma tentação sobre você que você não possa suportar. Eu estou com você, eu vou te ajudar. O alvo, o padrão é Jesus Cristo. Sede perfeito como eu sou perfeito. Eu sou o padrão é Jesus Cristo. Mas é um padrão muito alto, é o padrão estabelecido pelo reino de Deus. E é Ele que te capacita, é Ele que te habilita a vencer diariamente as tentações. E se porventura você pecar, Ele vem e te sustenta, Ele vem e conhece o teu coração, porque você não permanece mais naquela situação, você já teve uma transformação, você é um cristão. Então, pastor, é o seguinte... Então, um dia eu estou quente, um dia eu estou frio. Olha, quente aqui, né? Um dia eu estou quente, outro dia eu estou frio. Eu estou em cima do muro. O que a Bíblia diz com relação a quem é morno? O que a Bíblia diz com relação àquele que é morno? Quem? Deus abomina e vomita
aquele que não se posiciona. Escolhei-a hoje a quem você quer servir. Escolha hoje a quem você quer servir. Escolha hoje. Não existe meio termo. Não existe crente desviado. Escandalizei agora. Gente, quando você se converte, não tem como você se desviar. Se você tem uma conversão genuína, você vai querer e servir ao Senhor. Esse feiticeiro, esse macumbeiro, ele pede clemência. Olha, por favor, então orem por mim, porque eu estou em ignorância, eu estou aprendendo, eu sou um neófito, eu sou um bebê, eu acabei de nascer e estou já pensando bobeira, porque tem coisas ainda que eu aprendi no reino das trevas que estão grudadas em mim, que eu preciso me libertar, me limpar, me purificar. E como que você limpa essas coisas? Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. O texto continua. Simão, versículo 24. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Aquela cidade tinha grande alegria. Você quer grande alegria na cidade de Maringá? Na sua cidade? Tem pessoas de outras cidades aqui. Na sua cidade, em Telêmaco Borba, em Londrina. Você quer grande alegria? Pregue a palavra de Deus. Leve as pessoas a conhecerem não a sua igreja. Olha, vai lá conhecer a comunhão cristã. Não. Conhecer a Cristo. Não a sua religião. Conhecer a Cristo. Leve as pessoas a conhecer a Cristo. Olha, se você vir na minha igreja, você vai ter os teus problemas solucionados. Não. É Cristo que soluciona os problemas. Se você conhecer a Cristo. Durante muitos anos, nós estamos lá no hospital. As pessoas nunca ficaram sabendo de que igreja eu era. E agora, o ano passado, no final do ano passado, o proprietário do hospital, ele me intimou, falou: olha, você precisa falar de onde você é. É uma ordem agora. Opa, então eu estou em obediência. Eu estou em obediência. Quando as pessoas perguntam, do contrário, elas ficam conhecendo a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E por último, as pessoas precisam ouvir e ver em você a manifestação do poder de Deus. Em você a manifestação do poder de Deus. De repente você está numa situação e aparece um endemoniado lá. Esse pastor tem que vir aqui agora. Meu bem, liga para o pastor para ele vir aqui. Olha, a pessoa está endemoniada, para ele expulsar o demônio. Ei. Você é justo. A autoridade está em você. Percebe? Tira essa dependência de homens. O meu propósito é alavancá-la ao propósito de Deus, para que você cresça muito mais do que eu. Eu tenho visto homens e mulheres que passaram pelo meu ministério, pela minha vida, que estão pregando a palavra de Deus ao redor do mundo. E caminharam comigo desde 8 anos, desde criancinha. É muito bom as crianças estarem aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus. É muito bom isso, papai e mamãe. É muito bom. É a palavra de Deus. Trazendo essas crianças desde pequeno. E hoje eles estão alcançando muito mais daquilo que eu tenho alcançado. Muito mais daquilo que eu tenho alcançado. Motivos: ouvir e ver. Ouvir e ver.